doutrinador lá, ele tem um pseudo-sabedoria. Sim, ok, mas eu digo assim, Lindomar, é sobre a questão da fofoca, dos fatos, até sobre colocar-se no lugar do outro lá, porque vai saber a reação que ele teve. E a gente trabalhar a mudança, né? Por exemplo, foi quarta-feira aconteceu um fato que eu digo, mas como eu ainda sou animal, né, animalizado. Bem na esquina da praça ali, tem a rua que vai sentido Monumento Imigrante, tem uma rua que entra à esquerda, bem na Joalheria Kaiser ali. O sinal estava verde para moto. Só que ele estava sozinho na pista. O que eu fiz? Eu passei, corri e passei. O que o cidadão fez? Ele veio de moto, tirou um fino de mim e ainda buzinou, né? E ele parou na sinaleira. Eu pensei, eu vou correr, vou derrubar esse louco, vou chutar a cabeça dele, né? Mas sim. Aí eu pensei, mas e daí, tchê? Tudo filmado, vai vir polícia, vão me prender, vai dar uma confusão. E o que eu aprendo na casa? Nada. Que eu devo amar o conflito, que eu devo dar outra face. É claro que o cara, só que o cara provocou, ele não sabe com o que ele está lidando, porque o ser humano é tudo louco. Sim. Mas eu tive que me conter porque ele passou e parou na sinaleira. Eu digo, eu vou correr, eu vou derrubar ele da moto. E quando ele pensar em se mexer, eu vou chutar a cabeça dele. Daí eu pensei, zero para mim, né? Porque olha o pensamento que eu tenho. O pensamento foi te dado, né? Mas tu não está concordando com o pensamento agora, né? Tu não concorda com esse não, pensamento. não. Então ele foi te dado e se tu aderiu antes, tudo bem. Mas agora tu não concorda com ele. Não, mas foi coisa... Agora eu ia estar surpreso se tu chegasse aqui reafirmando para mim. Eu devia ter ido lá, pisar na cabeça dele. E o cara de moto, eu pensei, eu vou chegar correndo, eu derrubo ele, quando ele tentar se recompor, eu naquele instante foi te dado esse pensamento durante esse sentimentos para te poder avaliar. É uma oportunidade. Não, mas, ok, mas eu digo assim, que bom que eu não fiz, né? Mas deu vontade porque ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Ele está sozinho na pista, ele segue a vida dele. Eu não estava, digamos assim, obstruindo a passagem dele. Não, o que ele fez? Ele se aproximou de mim, tirou filho e buzinou, né? Para te dar a oportunidade de tu sentir raiva e te questionar sobre isso. Para ver esse questionamento. Sim, perfeito. Nós não temos que conversar agora, né? Eu só vim aqui, eu tive uma semana maravilhosa, eu amei todo mundo. Mas assim, eles te deram uma oportunidade, porque tu ainda carrega esse padrão de raiva. Então a vida te coloca, Deus te coloca mostra, a oportunidade. É isso que ele fala de pré-queda, quando ele fala de pré-queda. Ele te coloca o padrão na tua cara. Deus te coloca o padrão na tua cara e diz, o que tu vai fazer com isso? A expectativa é uma merda. Eu fui num Pesca e Pague que tinha cheio de peixe, eu fui com as armadilhas, que tem várias tocas, que já tinha dado certo em rio. Bom, eu vou botar lá, não vou conseguir tirar de dentro tanto peixe, nada. Daí tu vê que a expectativa... Eu até tinha escrito aqui. É tipo uma teoria. Tu tem a intenção, uma expectativa, tu sabe, tem um desejo, tem uma paixão. Tu já criou, vai dar isso, e daí não dá. Daí tu nem sabe por que não deu, mas tu não, eu vou fazer isso vai dar isso. E quando não dá, o que aconteceu? Vai se culpar, tu é um merda. Onde é que tu errou nos teus cálculos? Vai acontecer o quê? Bom, mas sim, todo mundo fala de tudo e a gente pega o que a gente acha interessante, né? Porque meu irmão também, meu filho mais velho, vê muito moreno lá e outros caras que normalmente enriqueceram. Eles só dizem assim, faça assim, 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 tu vai ficar igual a mim. Viu? Deixa eu falar. 2 anos. Concordei com várias coisas que ele falou, mas a gente sempre diverte em alguma coisa. Sim. Meu irmão falava pra mim, né? Daí
os coach, não vou dizer que é coach, mas eles tentam dar uma receita de bolo que daí tu vai conseguir atingir o que quer. Daí eles dizem, não basta só querer, tem que fazer, tem que crer, tem que ir atrás, tem que se botar a rotina, tem, né? Daí tu vai conseguir. Mas se fosse assim, todo mundo queria ser rico, ia ser rico. Daí, sobre meu irmão, o mentor disse, ele escolheu a prova da fartura. Então, eu não vi que ele fez milagres e tá bem, sabe? Às vezes ele tem uma postura e uma administração que eu não concordo, eu não sei como é que não faliu, e ele não fale. Daí ele disse assim, mas o meu irmão conta a vantagem, ele diz, miséria chama miséria, eu tenho dinheiro porque a minha condição mental é de não me botar como miserável, para não atrair a miséria. Então ele acha que atrai a fartura gastando e comprando coisas, daí ele puxa. Mas parece que, pelo que eu conversei, foi pré-acordado antes. O espírito disse, eu quero ter uma vida, prova da fartura, e não me achar melhor nem pior que ninguém, né? Sim. Ele só diz que o problema é no desligamento, que daí a pessoa, quem tem muito, sofre para se desligar, né? Mas eu talvez seguisse tudo o que dizem e talvez eu não conseguiria. E daí eu só não posso entrar nessa que se eu seguir um roteiro traçado por alguém, eu vou conseguir. Porque se eu não conseguir, daqui a pouco eu vou me frustrar e vou me achar um merda. Todo mundo pega essa cartilha e segue e fica rico, só eu não. Eu sou um merda, eu sou um azarado, deve ter um feitiço contra mim. Isso aqui. Então, sim, então o cara pega o que o cara acha que deve. Eu só estava falando que no caso dele, talvez ele não seguiu nada e ele conseguiu, mas ele pode achar que é mérito dele, que ele pode ser mais especial que o outro, mas pelo que contam, foi escolhido antes, mesmo porque tem gente que nasce em berço de ouro, né? Já nasce rico, e tem gente que não faz nada e fica. Então, ele era de uma família pobre. Sim. E ele começou, né? E ele disse que desde novo, quando ele conseguiu a primeira casa dele, começou a trabalhar, começou a melhorar a vida, aí ele disse assim que muita gente dizia para ele assim, agora sim combina contigo. Por quê? Qual é o lance do Elton? Sim. Que traz da aliança Sim, de gente a base. Tá? Não é só sobre dinheiro. Sim, diz assim, dinheiro é uma consequência. E muitas vezes tu não precisa ganhar milhões. Mas é tu viver bem com o dinheiro que tu tem, entendeu? Só que assim, porque que nem ele fala, tem gente que tem milhões e é miserável. Sim. Que ganha, tem muita permissão para ter dinheiro, mas não consegue viver com aquele dinheiro. É miserável. E aí a gente começa a debater sobre. Eu adoro essas palestras porque eles estavam na casa. O mentor sempre fala muito pra gente da amorosidade, que ele cobra muita postura. O que tu tá entregando? Como é que tu tá te comportando diante das coisas que estão acontecendo? Qual o teu comportamento? Que são as escolhas. Como é que tu tá te sentindo? Como é que tu tá te colocando? Realmente, depois que eu ouvi essa palestra ali, me veio muito o que o mentor fala. E essa semana foi me cobrado muita postura, né? Tem vários insights, assim, de vários lados. Foi de um lugar só que me veio. Tô fazendo merda, tudo bem. Vamos consertar, já sei como consertar. Mas o que acontece?
te diz, eu quero paz. Mas escolhe o caminho da espada. Eu quero ter um bom relacionamento. Mas não cede, não sacrifica. E para ter postura, tem que sacrificar quem é. Não adianta, no áudio de ontem, ele falava assim, não adianta botar um pé num barco e um pé no outro. Nenhum dos barcos vai para frente. Não adianta botar o pé no caminho da paz e o pé no caminho do amor e o outro pé no caminho da espada. Nenhum dos barcos vai para frente. E se um deles for mais, tu cai no meio. Tu te estabaca, porque tu não vai conseguir sustentar. Como é que tu vai sustentar? Tu não está firme em lugar nenhum. E como ele disse, a postura, a pose e a postura. Às vezes a gente tem pose, né? Eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, mas não sustenta. E aí é o que o mentor vem e dá umas lapadas na gente. Ele vem e dá umas lapadas. Tu tá falando isso, então vamos ver se tu sustenta o que tu tá falando. Eu lembro uma vez que eu disse pra ele, não, eu tô na paz, agora eu cansei de brigar. E ele disse, tá. Mas eu saí daqui, botei o pé pra fora e ele me deu uma lapada. Eu já arrumei um pouco. Aí eu olhei, acho que eu falei cedo demais. A minha postura não sustentava aqui. Não sustentava o meu discurso. Então, e aí? Eu quero, por exemplo, eu desejo ter sucesso financeiro. Eu estou na merda financeira. Como é que eu vou fazer isso? Tendo a postura, mantendo a minha postura, mantendo a minha organização, mantendo a minha organização mental, minha rotina, divulgando, mostrando para as pessoas o que eu faço. Como é que eu vou vender as minhas coisas se ninguém sabe o que eu vendo, se ninguém sabe o que eu faço? Né? Eu tenho que fazer, eu tenho que ter rotina. Né? E a mesma coisa para tudo. Eu e o Eduardo agora estamos passando uma transição. Porque eu quero mudar a minha forma de me comportar no casamento. É difícil? É difícil. Volta e meia ele... Eu olho para ele e digo, meu Deus, testa a minha postura. Sim, ele vai testar. Ele vai cutucar até ver se eu vou sustentar. Porque é a vida me mostrando. Tu vai ter firmeza para sustentar. Quantas vezes o mentor diz, não adianta vocês pedirem aquilo que vocês não vão sustentabilizar. Tu não aguenta. Tu não aguenta. Tu pode até receber. Eu quero. Mas tu sustenta? Tu aguenta o tranco? Tu vai pagar o preço por aquilo? Eu quero a vida do Lindomar. Mas eu não vou aguentar os filhos do Lindomar, nem a Cláudia. Eu não vou ficar digitando o dia inteiro. Eu não aguento, eu não sustento a vida do Lindomar. Eu não pago o preço de viver a vida igual a dele. Né, Lindomar? Mesma coisa, tu não pagaria o preço de viver a vida. Sim, tem que pegar o pacote todo. Pegar o pacote todo. Né? Então, é esse exemplo. Não é dizendo que a tua vida é ruim, mas tipo, não adianta eu olhar para o outro e dizer, eu quero a vida dele. Mas eu estou disposta a pagar o preço que essa pessoa paga para ter isso? A me comportar diante a isso? Se eu não estou disposto... É a mesma postura a hora de resolver comprar um carro. Ele disse, compra. Pois eu próprio vim para ele e disse, não, eu não vou ter condições de manter. De manter. Então, acabou a vontade. Chega, não precisa. Então, assim... E se eu não exigisse, eu ia fácil. E esse estabacal não. Viu? Deixa eu falar. 2 anos eu não ia viajar. Fernando. Concordei com várias coisas que ele falou, mas a gente sempre diverte em alguma coisa, né? Sim.
meu irmão aprova pra mim, né? Daí, os coach, não estou dizendo que ele é coach, mas eles tentam dar uma receita de bolo que daí tu vai conseguir atingir o que tu quer. Daí, eles dizem, não basta só querer, tem que fazer, tem que crer, tem que ir atrás, tem que se botar a rotina, tem, né? Daí tu vai conseguir. Mas se fosse assim, todo mundo queria ser rico e ia ser rico. Daí, sobre o meu irmão, o mentor disse, ele escolheu a prova da fartura. Então, eu não vi que ele fez milagres e tá bem, sabe? Às vezes ele tem uma postura e uma administração que eu não concordo, eu não sei como é que não faliu, e ele não fale. Daí ele disse assim, mas o meu irmão conta a vantagem, ele diz, miséria chama miséria, eu tenho dinheiro porque a minha condição mental é de não me botar como miserável, para não atrair a miséria. Então ele acha que atrai a fartura gastando e comprando coisas, daí ele puxa. Mas parece que, pelo que eu conversei, foi pré-acordado antes. O espírito disse, eu quero ter uma vida, prova da fartura, e não me achar melhor nem pior que ninguém, né? Sim. Ele só diz que o problema é no desligamento, que daí a pessoa, quem tem muito, sofre para se desligar, né? Mas eu talvez seguisse tudo o que dizem e talvez eu não conseguiria. E daí eu só não posso entrar nessa que se eu seguir um roteiro traçado por alguém, eu vou conseguir. Porque se eu não conseguir, daqui a pouco eu vou me frustrar e vou me achar um merda. Todo mundo pega essa cartilha e segue e fica rico, só eu não. Eu sou um merda, eu sou um azarado, deve ter um feitiço contra mim. Isso aqui. Então, sim, então o cara pega o que o cara acha que deve. Eu só estava falando que no caso dele, talvez ele não seguiu nada e ele conseguiu, mas ele pode achar que é mérito dele, que ele pode ser mais especial que o outro, mas pelo que contam, foi escolhido antes, mesmo porque tem gente que nasce em berço de ouro, né? Já nasce rico, e tem gente que não faz nada e fica. Então, ele era de uma família pobre. Sim. E ele começou, né? E ele disse que desde novo, quando ele conseguiu a primeira casa dele, começou a trabalhar, começou a melhorar a vida, aí ele disse assim, que muita gente dizia para ele assim, agora sim combina contigo. Por quê? Qual é o lance do Elton? Sim. Que traz da aliança de gente à base, tá? Não é só sobre dinheiro. Sim, mas assim, dinheiro é uma consequência. E muitas vezes não precisa ganhar milhões. Mas é tu viver bem com o dinheiro que tu tem, entendeu? Só que assim, porque que nem ele fala, tem gente que tem milhões e é miserável. Sim. Que ganha, tem muita permissão para ter dinheiro, mas não consegue viver com aquele dinheiro. E é miserável. O meu irmão veio também muito... Então ele fala muito sobre a questão de se enxergar as suas dores, os seus padrões, os seus medos, e não dar utilidade a isso. Por exemplo, ele fala ali da culpa, né? A culpa, por exemplo, eu fiz uma coisa de errado. Adianta eu me martirizar? Não resolve. Qual é a postura que eu tenho que adotar? Se eu quero uma coisa positiva, se eu quero uma vida tranquila, leve, que nem o mentor diz, leve. Sim. Me desconectar disso aqui. Errei. Por que eu errei? Talvez porque eu tenho esse padrão. O que esse erro quer dizer? Ferramenta. Eu caí aqui, por exemplo, eu e uma aliada, porque nós temos um grupo aqui de Caxias do Sul. Ontem nós estávamos na reunião da Aliança Divergente e eu e uma outra moça passamos por uma situação semelhante. A gente rodou um protocolo de medo e a nossa agenda zerou. De um dia para o outro, assim, os clientes simplesmente se marcaram. E aí a gente sentou as duas e começamos a conversar. Foi por isso que ele disse, roda o protocolo e vê quem é que mia. Puxa a corda e vê quem é que grita. O que aconteceu? A gente rodou um padrão de medo. E
a gente tinha que quebrar a nossa postura em relação a isso. E aí, o que a vida nos ofereceu? Para queda. O que a vida? Tu tá querendo mudar, então vamos ver se tu vai sustentar. Lançou pra gente a nossa agenda vazia. Nós duas travamos. Opa, peraí, o que está acontecendo? Eu lembro que no dia que começou a esvaziar a minha agenda, eu disse, eu rodei protocolo, agora vai dar pra queda. Tá, vamos embora. Vou passar por isso. Aí eu tenho escolha. Eu me desespero, seria o meu padrão antigo. Me desespero, ponho a culpa na vida e paro de fazer tudo que eu estava fazendo, desanimo, resolvo sair de tudo, que era o que eu estava começando a fazer. Porque semana passada não, essa semana, teve um dia que eu cheguei, olhei para minha chefe e disse, que merda, eu vou embora daqui, eu não vou mais trabalhar, porque essa merda não dá certo, não sei o quê. Aí ela começou a rir, ela disse, tá começando. Aí eu disse, não, me deixa quieta, que eu acabei de rodar um protocolo e deu merda. Eu tenho que me recuperar. Aí eu fui pra frente do espelho e fiz o meu pense comigo mesmo. Aí depois eu chamei lá no grupo, eu digo, gente, preciso de apoio. Aí eu me dei conta, postura. Esvaziou a agenda? Então tá, comecei a mandar mensagem para os clientes. Gente, olha, eu tô oferecendo um serviço, não sei o quê. Faz tempo que tu não veio, tá. Eu mudei a minha postura. Em vez de eu reclamar e achar que alguém fez trabalho para me manter. Sim, que alguém estava botando o olho, que alguém estava fazendo trabalho, que alguém estava fazendo alguma coisa, o que eu fiz? Eu comecei a ligar para os clientes. Liguei, minha agenda amanhã tá cheia, sábado tá cheia. Sim. Aí eu disse, tu Tu quebra o padrão, que é o quê? Tu aceita, bom, Deus me colocou essa aprovação. Pra mim, eu traduzo nisso que o mentor sempre traz. Sim. Deus colocou pra mim, quebrou o teu medo, tu pediu um teste. Nós vamos te proporcionar. Ele entrega. Se não fosse Deus, como é que tu explica? Todos os clientes que sempre vêm, que não me marcam. Sim. Ligou pra mim, desmarcou e teve gente que não apareceu e me ligou só depois. E aí eu disse assim, e todos sincronizados. as energias circulam, né? Circula, Deus é energia. E aí, Deus me deu uma escolha. Eu me desespero, eu grito. Isso é uma prova. Eu fico com birra, aí eu comecei a fazer birra. Mas eu tive a oportunidade de olhar para minha birra e dizer, tu tá com birra. Manter o controle e entrar com a inteligência. Toma vergonha na tua cara, a idade que tem. Administrar. Amadurece. Exatamente. Seja adulta. O que tu vai fazer? Vou atrás. E eu fui. Sim. Então, assim, as coisas eu identifiquei. Na semana passada teve um encontro. Eu acho que eu compartilhei uma parte, eu não lembro. Eu acho que eu falei sobre ele semana passada. Que eles falavam sobre a postura do marido com a mulher e da mulher com o marido. Eu não me lembro se eu cheguei a compartilhar, mas eu acho que eu falei. Que ele falava, por exemplo, 90% das minhas clientes era um terapeuta, que ele é da grande mesa da Aliança Divergente. E ele disse assim, 90% das mulheres e dos homens que chegam no meu consultório pedem que querem mudar, como é que eles fazem para mudar o parceiro? Minha mulher só reclama, ou meu marido não supre a casa, não é provedor, como é que eu desafio esse cara, como é que eu faço? E aí ele disse, tá, ok, então vamos começar por ti, qual é a tua postura? Como é que tu te comporta? E aí eu notei, teve algumas coisas que eu mudei no meu comportamento agora, eu vi, peraí, eu tava fazendo merda aqui. Se eu quero que ele me responda de um jeito, como é que eu vou fazer ele me responder desse jeito? Brigando? Não vai funcionar. Nunca funcionou, vai continuar funcionando. Mesma coisa a vida. Eu quero que a vida me responda com paz. Sim. Aí eu vou ter paz tacando pedra?
não aceitando, não tendo resiliência, não olhando para as coisas, olha, errei. Ok, vou adotar outra postura. Ah, fiz tal coisa, ok. Isso me fez refletir sobre o padrão que eu tenho. Então aqui tem uma ferramenta de mudança que eu posso usar. Né? E o que a Aliança Divergente oferece, né, são ferramentas para te ajudar a ter clareza sobre o teu comportamento. Sim, mais relacionada a ti, né? Aqui Porque de dentro para fora. o teu familiar que não teve acesso à informação, não dá para cobrar dele. Não. Senta aqui, vamos rodar uma... Não. Inclusive, eles dizem É pra ti, né? Tu tem que ter respeito. Eles cobram muito respeito, a postura de respeito. Tipo assim, eu tenho uma mãe narcisista. Sim. O protocolo de desapego emocional não serve para mim condenar a minha mãe. Ele serve para mim aprender a lidar com ela com respeito. Não alimentando o narcisismo, me retirando daquele padrão. Né? Tanto que tem muitos protocolos de desenlace emocional que tu identifica o teu padrão em relação às pessoas da tua vida. Por exemplo, tu faz ali o círculo da tua vida, as pessoas que estão na tua vida, e tu identifica, com essa pessoa eu sou narcisista. Eu quero resolver tudo. Eu acho que só eu faço o mundo girar, só eu. Se essa pessoa não tiver, eu não vive. Né? Nessa pessoa daqui eu sou uma vítima. Nessa outra pessoa daqui eu sou uma vítima ocasional. Cada um padrão, né? Porque a gente tem os padrões. Nós somos narcisistas, nós somos vítimas. O mentor falou sobre isso. Como é que eu vou exigir um resultado de uma determinada pessoa se ela não tem a compreensão ou ela não teve a base de entendimento de tal? Mas para gerar o resultado que eu quero, né? Então eu que dei o resultado. Eu tenho que ter postura para ter o resultado. Não é o outro. Eu não posso, a minha emoção não pode depender do outro. Eu lembro que vem disso. E é muito legal isso. Na Aliança Divergente a gente trabalha isso. É tu não depender emocionalmente do outro. E aí os resultados aparecem, surgem disso. É uma consequência, que nem tem uma moça que teve um encontro de impulso no início da semana, que ela fala sobre isso. Ela disse que ela rodou um padrão e aí ela descobriu, ela foi abusada quando ela tinha 12 anos. E ela foi abusada várias vezes por uma pessoa da família e ela nunca falou sobre isso. Ela tinha uma raiva muito grande. Que os pais acobertaram, mandaram ela não falar. Afastou ela da pessoa, mas não denunciou. Ela já adulta rodou o protocolo do medo, proteção emocional, e ela tinha uma dívida de 70 mil com o Santander, contou mais ou menos isso. E aí ela rodou os protocolos e tal, e ela foi lá, então teve coragem para então encarar a família e dizer não, agora eu vou denunciar. Ela não falou para ninguém, mas ela tomou a coragem de ir lá e denunciar, porque ela sentiu que ela precisava encerrar aquilo. E encerrar aquilo era denunciar essa pessoa. Foi lá e denunciou. Aí ela disse que ela foi pro Natal na família e a intimação dessa pessoa era para chegar dia 25. Dia 24, dia 25. Não chegou, chegou dia 26. E ela, dia 26, já tinha saído. Ela achou que ela ia estar lá. Então ela se protegeu emocionalmente para quando chegasse ela poder sustentar a postura dela, que a gente tem um protocolo de proteção emocional para te ajudar a segurar o tranco das coisas que são difíceis de fazer. Aí ela foi. Aí disse que estourou. Bom, a família virou assim toda contra ela, virou um furdunço, porque a família não queria que denunciasse essa pessoa. E aí o que ela fez? Ela sustentou. Ela disse, não, tudo certo. Ela disse que 3 horas depois, do nada assim. Sabe a coisa que sincroniza, que a gente diz essa coincidência? Sim. Ligaram para ela, mandaram uma mensagem do Santander para ela, renegociando a dívida, abatendo da dívida, de 70 mil ela pagou 3 mil. Sim. E ela, na hora, ela tinha os 3 mil na conta e pagou. Aquela dívida que ela achou que ela nunca ia conseguir pagar.
Aí, eles sempre falam, a dívida financeira esconde uma dívida emocional. Alguma coisa que tu não está conseguindo resolver, muitas vezes. E aí, ela disse, cara, as coisas foram se resolvendo à medida que eu fui me desenlaçando desses padrões, eu fui começando a pagar e o dinheiro surgia, propostas que eu conseguia pagar surgiam. Sabe aquela coisa da coincidência? Sim. Não, eu acredito em uma ligação. Ela se botou na postura de resolver a vida, entendeu? Em vez de reclamar. Sim. Fazer o que era preciso. Não, eu acredito que tem essa ligação e que se resolveu assim. Eu só não posso tomar isso como padrão. Sim. Porque o cara da coruja ali, amigo do Vanderlei, trouxe a coruja, eu me lembro da gravação. Ele disse, eu trabalho a vida inteira, não tenho nada. O mentor disse, sabe o que tu disse para Deus? Eu nunca vou ter nada e vou te amar mesmo assim, sabe? Então, é uma história que pediu antes, eu quero essa prova, que nem a dele, eu não vou ter nada e vou morrer perrapado e mesmo assim vou te amar. Sim. Desse caso aí, talvez foi isso. Eu só não quero pegar o velho da coruja e dizer, ó, tu vai fazer um negócio e vai ficar rico, só isso, né? Entendeu? Não, eu não tô misturando as coisas, eu tô dando só uns exemplos. Ver as coisas Sim. na tua vida, tu olhar as coisas, porque às vezes tu escolheu provas porque tu acredita que tu precisa. É isso que eu acredito, entendeu? Sim. Que eu comecei a entender, tipo, eu acredito que eu tenho uma dívida com a minha mãe. Sim, Cara, eu vivo endividada. E aí eu tô começando a fazer os protocolos de desenlace. E aí eu tô vendo os padrões. Então, assim, muitas vezes a gente cria coisas que a gente sente. A gente acredita numa história. Nem teve um protocolo que eu rodei no medo que eu acreditava numa coisa que meu pai falou. Sim, tu falou. Eu acreditava piamente que ele falou aquilo. E aí, quando eu vi que aquilo era só loucura da minha cabeça, cara, muita coisa mudou. Eu tô rica? Não, mas eu tô mais leve. Sim, ficar mais leve. Então, assim, eu consigo fazer o que eu preciso fazer no dia com mais leveza, porque eu vi que aquilo não era verdade, era uma coisa que eu acredito. Então, cada um vai se analisar assim. Cada um vai. E vai, vou testar aqui, testar ali. Só não dá para fazer padrões e querer vender ali, ó. Tu faz assim que tu vai... É que, lógico, ele ali tá vendendo Sim. uma aliança diferente. Não, porque uma vez eu ouvi falar que os judeus têm a crença que dá 30% do que eles têm para os outros vão atrair mais riqueza. Bom, se tu acredita, beleza, mas eu não sei se todo mundo que fizer isso vai conseguir atingir. Daí tu já tá pegando uma fórmula pronta e tendo uma intenção de se beneficiar, não ajudar o outro, ficar mais rico. Mas daí acredita o que quiser, né? Mas ali, que nem do cara da coruja, o que foi dito para ele, foi dito para ti, se tranquilizou, né? Se sofreu menos a partir daquilo ali, tá valendo. Que nem para ele foi dito, tu nunca vai ter nada e pronto. Não sofra por isso e ame Deus mesmo assim. E se ajudou ele, né? Beleza, tá valendo. A forma de encarar as coisas, né? As dívidas, por exemplo. Enquanto tu tá naquele terror da dívida, com tudo, com isso, com aquilo, com uma administração, se tu olhar com mais leveza que a dívida também te proporciona um impulso para viver, para colocar as coisas em ordem que tu quer colocar, tu passa a se despreocupar e ela por si só, tu vai... O que tá falando é isso aí, ó. Eu fico doente com a dívida, não quero fazer. Acho bobagem dar juro pro banco. O meu irmão pensa totalmente o contrário. Eu tô pegando dinheiro do banco, eu tô tendo já o recurso agora, eu não sei se vou morrer amanhã, eu já usufruí do que eu quero, e se eu pagar, eu paguei, se não pagar, morro e fique aí. Então, para ele é esperteza usar o recurso, para mim é burrice pagar juro pro banco. Mas quem tá certo? Ninguém, cada um na sua. Eu só paguei as minhas dívidas depois que eu fiz mais de R$1 na conta. Sim. Aí, pra mim, o que bateu? Isso é a realidade dele. Sim, né? O
que bateu para mim? Não mira nas dívidas. Mira em ganhar dinheiro, porque eu estava mirando nas dívidas. E aí cada vez eu estava pior. Sim. A minha cabeça estava cada vez mais chateada. Parecia que nada que eu fazia resolvia. Aí, olhando para ele, eu pensei, cara, de que adianta eu mirar nas dívidas e me pagar a conta se eu não consigo nem fazer dinheiro? Aí eu mudei minha postura. Porque tem gente que pode ter dinheiro e tá sofrendo. É uma forma de ganhar. E tem gente que pode ter dinheiro e pode estar sofrendo porque acha que tem pouco. Tu começa a sofrer menos, entendeu? Sim, É uma ferramenta para sofrer menos. Então a postura é a mesma coisa. Cara, de que adianta Sim. eu entrar numa postura de sofrência, de vitimismo com a vida e dizer, porque a vida não me deu isso, porque a vida não... Sim. Vai resolver? Vai. Né? E o mentor sempre fala sobre a postura. E eu achei muito interessante isso, porque me veio com a questão da postura. É tu com Deus quase, né? Nem é com o outro, assim. É uma ação e reação tua. É tudo Deus. Sim, mas vai chorar por causa disso? Cara, Deus me deu isso aqui. Aliança Divergente. Começou a aparecer e eu comecei a ouvir. E disse, não sei que tem coisa aqui pra mim. Sim. E me ajudou a trabalhar culpas. E esse tempo que eu tava na culpa, comecei a trabalhar culpas que eu nem me lembrava mais, mas que estavam me incomodando. E aí eu comecei a olhar pra mim. Eu vou papel. Então, assim, pra mim foi o mentor dizendo, eu vou te dar um recurso. Sim. E ele tinha me falado, eu vou te dar um recurso para te pensar. O que ele colocou? Ele colocou um lugar onde traz coisas que me fazem sentido e me ajudam a pensar no meu padrão. Tá fazendo sentido. E aí eu falei com o mentor, eu disse, eu vou dividir com o pessoal. Ele disse, ótimo, perfeito. Divide, se tu sente que tem que dividir. Por isso que eu trago os áudios, trago as palestras, porque alguma coisa a gente sempre tira. Lógico, ali tem a parte que ele estava vendendo. Né? Ele estava vendendo peixe dele, O importante é agregar. Mas olha aquela história dali que ele disse da moça lá. Eu resolvi fazer as mudanças para me tornar terapeuta, mas eu estou fazendo o curso, mas a minha agenda não está cheia. Peraí, vamos alinhar a expectativa. Qual momento tu tá? Tu tá no momento de terminar o curso. Depois tu vai para outros momentos. Então, eu quero ter paz, né? Ou eu entrei para a amorosidade. Cara, eu tô começando a minha caminhada, eu tô começando a olhar para mim. Adianta eu querer ter todo, se eu nem comecei a perceber nada, se eu tô aprendendo. Mesma coisa no momento que a gente está aqui na Terra. Nesse momento, eu não consigo ter uma percepção macro, porque eu estou no micro, eu estou dentro de um aparelho, a minha consciência está dentro de um aparelho que me limita. Eu posso até entender que não existe limite, mas neste momento, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Não adianta eu ter expectativas do mundo espiritual, que eu não vou... De quando eu desencarnar, eu me entendo. Mas agora, eu tenho que viver o agora, o presente, e me ver nele e entender, viver o que eu tenho. Porque às vezes a gente deixa de viver esperando, quando? Não. O que Deus te deu agora? O que eu tenho agora? Alinhar a minha expectativa e a minha postura do agora. A expectativa era bom não ter, né? E certeza menos ainda. Exatamente. Mas a gente tem, né? A gente tem. A gente cria expectativa com tudo, não adianta. E daí Então por que eu não uso isso para não sofrer com a expectativa? Sim, não sofrer. Para experimentar a expectativa. Que ele diz, tipo, pescar, ou correr, ou jogar baralho por gostar de fazer, não por querer ganhar, porque tu vai perder, né? Um dia tu não vai pegar peixe nenhum, não vai conseguir terminar a corrida, e daí tu vai sofrer, então tu queria ganhar. E daí tu não vai ganhar sempre, então faça porque gosta mesmo,
que dê o resultado que der, né? Sim. Mas, eu vou fazer isso e vou... Sobre pescaria, eu não sou muito pescador, mas... A expectativa é uma merda. Eu fui num Pesca e Pague que tinha cheio de peixe, eu fui com as armadilhas, que tem várias tocas, que já tinha dado certo em rio. Bom, eu vou botar lá, não vou conseguir tirar de dentro tanto peixe, nada. Daí tu vê que a expectativa... Eu até tinha escrito aqui. É tipo uma teoria. Tu tem a intenção, uma expectativa, tu sabe, tem um desejo, tem uma paixão. Tu já criou, vai dar isso. E daí não dá. Não dá. Daí tu nem sabe por que não deu. Mas não, eu vou fazer isso vai dar isso. E quando não dá, o que aconteceu? Vai se culpar, tu é um merda. Onde é que tu errou nos teus cálculos? Vai acontecer o quê? Bom, mas sim, todo mundo fala de tudo e a gente pega o que a gente acha interessante, né? Porque meu irmão também, meu filho mais velho, vê muito moreno lá e outros caras que normalmente enriqueceram. Eles só dizem assim, faça assim, 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 que tu vai ficar igual a mim. Mas daí, o mundo inteiro rico, quem seriam os que não teriam a riqueza para ser os trabalhadores que iam lhe servir, né? Não, e outra. Então tem um rico e 100 pobres. Só que tu tem condição de sustentar a postura aqui, né? Sim, Então sustentabilizar tudo aquilo que precisa. Eu vejo mais assim que, tipo, foi pré-acordado antes aquela vida, sabe? Mas sim, tem de tudo, né? Só as receitas de bolo que eu já não acredito mais, assim. Sim, sim. Não, é que não adianta seguir uma receita de bolo. Sim. Né? Mas tem muita mensagem que tá valendo a pena ouvir. E essa foi uma que eu pensei, sabe? Em trazer, porque é uma coisa que o mentor fala muito. Sim. Eu vi provas de azarados, sabe aquele estovado que sempre derruba? É sempre ele. Mas aí tu vai dizer, ele... Às vezes até consegue mudar esse quadro. Mas às vezes ele sem ter atrapalhado, estabanado, porque foi pré-acordado antes e os que vão conviver com ele vão ter que amar ele assim, né? E ele vai ter que se amar também. Mas se ele conseguir mudar alguma coisa e sofrer menos, tá valendo, sim, com certeza. Perfeito. Esse aí colocamos alguma coisa. Firmino quer colocar alguma coisa? Legal. Trazendo para. Hoje foi um encontro de manhã, e aí eu resolvi compartilhar com o pessoal. Sim. Interessante, O mentor sempre fala de postura, até no espiritismo também se fala, né? Postura, né? Sempre se fala muito. Ele tentou diferir postura do que pose, né, que ele falou. Sabe aquela pessoa que eu sou assim, eu sou assado, mas eu não banco. É que nem eu tinha uma colega minha, que ela falava, quando ela falava, tu dizia assim, meu Deus, tu comprava ela. Cara, mas ela não sustentava o comportamento. Sim. E aí depois de aquilo ali agredia ela, né? Tu via que aquilo que ela vendeu não sustentava. Isso ali agride a própria pessoa, né? Tem que assumir um personagem. Tipo, num teatro é algumas horas, agora tu vai ficar dia e noite assumindo um personagem, mas a tua essência não é. Tu tá meio que sendo falso para conseguir ser aceito no ambiente que tu vive. Aquilo ali agride, que uma hora que se revolta e diz: não quero mais ser assim, eu quero ser eu mesmo, natural, assim. Nos filmes que ela vê, né? Uma rica lá que tem que assumir de donzela e ela não quer comer daquele jeito, largar os talheres. Né? Tem uma hora que ela se revolta. Ele não é nem eu para participar do Miss Brasil. Sim. Eu não sustento. Sim. Aquela
Já tem gente Eu tenho uma talvez colega minha que é natural. perfeita pra isso. Sim, ela sim. É assim. Sim. Ela tem a postura pra isso. Eu não sei qual postura pra isso. É isso aí. Então, eu nem vou tentar, porque eu sei que eu não quero sistematizar isso. Mas era isso, então. Então, Eu tinha para compartilhar. Vou Eu desligar acho. então. Não sei se tu quer trazer mais alguma coisa, Felipe. Eu tenho só outras coisas que quem sabe dê para falar aqui. Então eu estou falando assim, antes eu falei, né? A diferença de teoria e prática, né? Na teoria, então, talvez eu tenha uma intenção, uma expectativa, um saber, acho que sei como é que vai suceder. Tenho desejos, tenho paixões, tenho tudo. Então, eu teorizo. Só vou ver, porque eu acho que eu deixei. Sim. Eu teorizo que vai ser, mas na prática vai acontecer que tá para acontecer, que acho que eu falei que estava aí, quando eu fui participar de um campeonato de artes marciais, na teoria eu tinha a intenção de tais coisas, expectativas, sabia o que como ia ser, tinha o desejo de ganhar. Na prática aconteceu o que Deus quis que acontecesse. Bem o contrário. Né? Sim, vou continuar. Eu gostaria que... Deixa eu ver então. Isso aqui também queria falar com ele. Trazer o Bruno no meio, mas Sim. também... Eu gostaria que o mentor falasse para nós sobre fé inabalável. Tá. Aquela fé que move montanhas, né? Eu gostaria que o mentor discorresse sobre isso. E vindo para cá, eu tive assim porque eu acabo questionando comigo mesmo e a gente está sempre com a espiritualidade. Por exemplo, quando o mentor fala sobre o eu não sei, eu gostaria de comentar com o mentor se esse é um paradigma definitivo para toda a espiritualidade ou se é só para o nosso momento. Tu entende? Ele trabalha a questão dos valores. Bom, eu não sei, trata diretamente com relação ao julgamento, espada na língua. Mas será que isso é uma ferramenta transitória ou será algo definitivo em nós, com relação à espiritualidade, com relação ao futuro? Né? Então essa é uma questão que eu gostaria que o mentor falasse. Tem umas versões que diz que a gente não sabe, mas o Espírito sabe, porque eles estão interligados lá e trocam informações. Mas o saber último, acho que só o gerador lá. Tem um pseudo-sabedoria. Sim, ok, mas eu digo assim, Lindomar, é sobre a questão da fofoca, dos fatos, até sobre colocar-se no lugar do outro lá, porque vai saber a reação que ele teve. E a gente trabalhar a mudança, né? Por exemplo, foi quarta-feira aconteceu um fato que eu digo, mas como eu ainda sou animal, né, animalizado. Bem na esquina da praça ali, tem a rua que vai sentido Monumento Imigrante, tem uma rua que entra à esquerda, bem na Joalheria Kaiser ali. O sinal estava verde para moto. Só que ele estava sozinho na pista. O que eu fiz? Eu passei, corri e passei. O que o cidadão fez? Ele veio de moto, tirou um fino de mim e ainda buzinou, né? E ele parou na sinaleira. Eu pensei, eu vou correr, vou derrubar esse louco, eu vou chutar a cabeça dele. Né? Mas... Sim. Aí eu pensei, mas e daí, tchê? Tudo filmado, vai vir polícia, vão me prender, vai dar uma confusão. E o que eu aprendo na casa? Nada. Que eu devo amar o conflito e que eu devo dar outra face. É claro que só que o cara provocou. Ele não sabe com o que ele está lidando, porque o ser humano é tudo louco. Sim. Mas eu tive que me conter porque ele passou e parou na sinaleira. Eu digo, eu vou correr, eu vou derrubar ele da moto. Quando ele pensar em se mexer, eu vou chutar a cabeça dele. Daí eu pensei, zero para mim, né? Porque olha o pensamento que eu tenho. O pensamento foi te dado, né? Mas tu não está concordando com o pensamento agora, né? Tu não concorda com esse não, pensamento. não. Então ele foi te dado e se tu aderiu antes, tudo bem. Mas agora tu não concorda com ele. Não, mas foi agora eu ia estar surpreso se tu chegasse aqui reafirmando para mim. Sim. Eu devia ter ido lá
pisar na cabeça dele. O cara de moto, eu pensei, eu vou chegar correndo, eu derrubo ele, quando ele tentar se recompor, eu já tô Naquele chutando instante ele. foi te dado esse pensamento, tu nem disse que não foi Sentimentos para te poder reavaliar. É uma oportunidade. Não, mas, ok, mas eu digo assim, que bom que eu não fiz, né? Mas deu vontade porque ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Ele está sozinho na pista, ele segue a vida dele. Eu não estava, digamos assim, obstruindo a passagem dele. Então o que ele fez? Ele se aproximou de mim, tirou filho e buzinou, né? Para te dar a oportunidade de tu sentir raiva e te questionar sobre isso. Para ver esse questionamento. Sim, perfeito. Nós não temos que conversar agora, né? Eu só vim aqui, ó. Eu tive uma semana maravilhosa, eu amei todo mundo. Mas assim, eles te deram uma oportunidade, porque tu ainda carrega esse padrão de raiva. Então a vida te coloca, Deus te coloca mostra, a oportunidade. É isso que ele fala de pré-queda, como ele fala de pré-queda. Ele te coloca o padrão na tua cara. Deus te coloca o padrão na tua cara e diz, tá, o que tu vai fazer com isso? Aí, quero quebrar tudo e tal. Então, peraí. Não. Só que analisando friamente, vamos imaginar que ocorresse, porque eu com uma velocidade, o cara está parado, eu trombo ele cai. Dava confusão. Só que daí todo o contexto é nada. Uma mistura de maledicência com raiva e não usar o não sei, né? E impulso, assim. Eu estava ontem na firma, lá ontem. Era 11 da manhã, eu saí 11h30, então estava quase indo embora. Tava meu pai ali, meu irmão estava de férias em Ponta Cana, disse, tu precisa pagar os IPVA para mim, seguro obrigatório, que vence amanhã. Eu endiabrei, cara. Daí 4 reboques, 2 caminhonetes, um carro, 7 coisas. 7 IPVA. Na minha cabecinha, eu ia ter que usar o meu dinheiro, eu ia ter que ir no banco e ia vencer tudo no outro dia e às vezes não mexer muito dinheiro, que dá 12, 14 mil, não me lembro o número assim. Eu criei um monstro, já crucifiquei ele, meu pai estava ali e até hoje eu fui no meu pai que eu desconversei, eles tinham pensado que eu tinha usado o meu dinheiro e tinha me ferrado. 1 minuto depois ele me fez um Pix com todo o valor, eu com o aplicativo, meu IPVA RS, só copiava a placa, o Renavan, 5 minutos eu fiz o serviço, ele estava me pagando, eu estava coçando o saco. Mas primeiro eu criei um monstro aqui, tem uma frase que eu escrevi, que se tu criar um monstro ele vai te incomodar. Né? Ele vai te incomodar. Sim. E depois detalhe, diz, tem que pagar também o IPTU. Eu disse, entra no site aqui e coloca, ele disse, tu faz. E antigamente eu ficava um pouco mais bravo quando ele dizia tu, eu sou meu irmão mais velho, como se fosse o irmão mais novo, ele me mandando. Mas ele tá me pagando, cara. Ele tá me pagando. Eu fui lá, 1 minuto eu fiz. Mas, cara, antes eu tinha feito um temporal e daí depois eu fico até com uma certa vergonha da choradeira que eu faço. Sim, se faz um escândalo. Mas se eu conseguisse segurar, me conter, que disse até a postura de segurar e de pensar, Deus não está te ferrando, ninguém está despedaçando. Depois eu fui ver, agora me paga de tarde, eu fico em casa, eu trabalho à distância de tarde, mas tem dias que não tem o que fazer, e ele está me pagando. E eu achando que ele era ruim para mim. Então, o que eu estava dizendo para ele, eu recebi uma prova assim, meu irmão está em Ponta Cana, e disse, tu tem que pagar o IPVA para mim, dos carros e o IPTU da casa. Meu pai estava do lado, eu crucifiquei meu irmão, eu imaginei que eu tinha que usar meu dinheiro, e eu ia ter que ir nos bancos, ir lá, ficar lá, sabe? Ele me fez um Pix, eu pelo aplicativo IPVA RS paguei tudo em minutos. Eu tava de Vard, ele tava me pagando, né? Daí eu disse pra ele que a frase que eu tinha, se tu criar um monstro, ele vai te incomodar. Mas se eu tivesse tido a postura de me conter, esperar, calma, será que é tudo isso? Eu fui de impulso. Não, eu vou ter que usar meu dinheiro, eu vou pro banco, vou ficar lá o dia inteiro,
era perto da hora de eu ir embora, né? 11 e pouco. E zaz. Depois eu tentei a vergonha de dizer, cara, a choradeira, a vitimismo, a reclamação que eu fiz, mas que nem eu disse pra ele, na hora eu não consigo, e eu não vou me culpar por isso, mas o importante também é o perdão. Daí eu perdoar ele pelo que eu acho que ele não faz legal comigo, me perdoar e continuar, vamos continuar. Porque eu conheço pessoas que eles não pregam perdão, te afasta, nunca mais vê. E meu filho mais novo foi visitar meus pais, pegar no pé dele, faz tatuagem, brinco, ele não quer mais ver eles, mas ele vai ter que perdoar para poder retomar, senão daqui a pouco nunca mais vai ver, mas eu não posso também obrigar ele. Não, o cara que me ligou aqui era Desses negócios. da Moracidade. Tal de Igor. Aquele que veio um dia aqui. Não. Lá Daquele grupo da Moracidade. Eu não sei. Acho que é o que eles chamam de Jamaica. Tá. Nossa, assim que eu der certo, é uma pergunta que fizesse pro mentor. Sim. Não, é que como ele me mandou, ele ligou e a gente estava na palestra, eu expliquei. Normalmente ele pede pra Silvana, mas ele me mandava uma mensagem, ele ligou, e aí como estava ali no meio, depois eu desliguei. Agora e talvez ele procurou ela disse que não estava, que indicou outra alguém, né? Sim. Eu vou continuar aqui, já que comecei. Então é sobre o meu irmão também. Daí teve um dia que eu percebi que a maior parte do meu tempo, da minha mente, estava vivendo a vida dele. Mas o que é? As coisas que eu não concordo. A parte ruim, então a minha mente só estava, por que não faz assim? Por que se endivida? Por que não me paga? Por que não sei o quê? Daí, daqui a pouco eu estou perdendo de viver e estou vivendo a vida do outro, e o outro nem lembra de mim, está passeando, não sei o quê. Então, se a gente não se observar, daqui a pouco tu vive a vida do outro, né? Que é só julgamentos, né? Por sinal. Tem umas que as entidades também, as teorias são conforme o momento e conforme a pessoa, mas tem umas frases assim, simplesmente viva. Mas eu não sei, sabe? Eu não concordo muito, porque senão parece uma vida animal, eu só vou me alimentar, que nem se tu não entrasse nesse negócio, analisasse o que te faz sofrer, tu só viver, só. Mas daí, tu vai ser um animal? Tu não é, tu é também, né? Então, mas na encarnação do gato. Sim, só viver, só. Eu não concordo. Essa que eu falei há pouco, né? Se tu criar um monstro, ele vai te incomodar, que é o caso se eu achar que aquele cara lá quer me destruir, me incomodar, me perturbar, esse monstro vai me incomodar, tá? Aqui eu estava falando diálogo só de ouvido, mas eu também ouvi outras versões diferentes, mas eu queria dizer assim, diz que o casal tem que dialogar bastante. Só que depende da visão da coisa. Se isso é só crítica e cobrança, é pior. Quando eu comecei só mais a ouvir, né, e não criticar, e não querer impor minhas opiniões, o outro também se acalmou. É tipo uma ação e reação ali, né? Eu parei de opinar, o outro também foi reduzindo e está opinando menos, né? Então é uma postura, é uma ação e reação. Mas então eu estou ouvindo mais do que falando. Daí parece que está. Ele falou de novo em fé inabalável. Hoje ele tinha trazido a fé a aula passada, mas eu ainda quero pedir para o mentor, assim, que tem uma versão de fé que é aquela auto-regeneração, né? Que nem disse o Sayajin, ou a fé que o outro vai me
curar, né? Então a fé também parece uma coisa subjetiva, cada um tem uma interpretação e tem essa versão, a mulher que tocou na veste e acreditou e aconteceu. Mas eles trazem a fé como entrega sem condição e confiança, né? Essa outra versão de um poder aí, de autogenerar-se ou de conseguir o que se quer, talvez tenha outra palavra para isso, ou vai ser fé também, mas é uma visão de fé um pouco diferente. Mas assim, ó, ainda não podemos esquecer de Deus, né? Senão eu me curei, o outro me curou, e Deus nunca tem nada a ver com nada. Não. Tem que calma nesse Eu, pra mim, negócio. eu acho assim, ó. Eu me curei. Eu já não precisa pagar Por exemplo, ali na Aliança Fervente, tem um caso de uma moça que o marido teve Ela casou com um cara que tinha 6 filhos. E o cara nunca deu uma condição muito boa aos filhos. Eu vi, né? Quando era pequeno. Lembra dele? Eu vi, ele não viu. E aí, quando chegou no ponto, os filhos já eram adultos, né? Chegou no ponto que ela disse, vamos viver a nossa vida, né? Os filhos já estão criados, vamos viver a nossa vida. E aí eles foram morar bem longe dos filhos. E ele sentia falta dos filhos. Para conseguir argumentos, para convencer ela a trazer os filhos para perto, ele teve um ataque cardíaco. Aí na época ela não era da Aliança Fervente. Aí ela disse que depois que ela entrou na Aliança Fervente, ela disse assim, a gente é inteligente até para adoecer, né? Porque eu percebi que todo mundo cuidava dele, quando ele estava doente. O que eu fiz? Porque daí os filhos dele começaram a tomar conta da casa dela, sobrecarregar ela. Aí ela tinha que lavar, passar, cuidar dos filhos dele. E aí ela chegou e começou a ficar doente. Aí ela ficou cansada. Para parar de cuidar todo mundo, para ver se alguém ia cuidar dela. E aí ela descobriu, ela começou a ficar mal, adoecer. E ela disse que o câncer começou a remissão depois que ela começou a se dar conta desses padrões e começou a botar limite. Aí ela começou a melhorar. O medicamento que ela estava tomando começou a fazer efeito, que até ali não estava indo. Porque ela já tinha escolhido morrer. Ela disse que eu estava morta em vida. E depois que eu entendi por que eu estava entrando naquilo, aí eu disse, não, peraí. Chega. E aí ela começou a dizer os nãos que ela precisava, começou a se retirar das situações que ela entendeu que não precisava estar. Ali é interessante também que tinha um pastor que disse que ela tinha uma missão de ajudar os outros. E ela estava se corroendo, enchendo a casa e se todo mundo que ficava doente ia para casa dela. Aí a prima com toda a daí os outros tudo se curam e apodrecem. E até que o filho dela ficou doente. Aí ela se tomou tempo que o filho estava pedindo socorro. Porque todo mundo tinha atenção, menos os filhos dela. Os filhos dela estavam pagando preço. Porque a premissa da Aliança Divergente é homens desafiados, mulheres valorizadas e crianças protegidas. Porque no momento em que o homem e a mulher estão equilibrados, as crianças são protegidas, eles conseguem realmente exercer o papel de adultos equilibrados e proteger as crianças e entregar para as crianças algo mais equilibrado. Então, eles buscam o equilíbrio das relações, né? Sem dependência emocional, essas coisas. Agora, a mente, ali, o que se acredita, eu acho que faz parte. Olha o que o marido dela disse, teve um infarto, diz que ela, 3 dias depois, ele na UTI, mal, quase morreu, diz que chegou, olhou para ela e disse assim, não se preocupa que eu não vou morrer. Aí quando ela entrou na Aliança Divergente, que ela reviu isso, ela disse, sim, ele não queria morrer, ele queria, era para ter argumento para trazer os filhos. E aí, a partir daquele momento, os filhos vieram para a cidade onde eles tinham vindo morar, para ficar longe deles. Ele conseguiu argumentos para trazer os filhos através da doença. E aí os filhos todos começaram a vir e a tomar conta da casa. Você tem uma experiência, não vi, também não dá para dizer que
sim, que aquilo ali vai se repetir. E aconteceu. Os caras pegaram um preso que tinha prisão perpétua, fizeram um cortezinho nele, vendaram os olhos e gotejava as gotas de sangue num lugar que fazia barulho, numa gamela de inox, nossa. E ele escutando, aí disseram pra ele, ó, quando parar de pingar, acabou teu sangue, tu morre, não sei o quê. Mas daí eles tancaram e o gotejamento foi de uma outra coisa, de água ali, mas ele acreditou que era sangue dele. E daí quando parou de gotejar, ele morreu. Mas ele acreditou, sei lá, induziu, sei lá. Mas não sei até que ponto isso aqui ele pode se repetir, né? Não posso criar um padrão dizendo que é assim. Mas se tudo é mental, aí o espírito cria a realidade dele. Eu vou te dizer. O que ele acredita é um pouco... entra na forma. Eu não sei se tem merecimento ou que Deus vai se permitir, mas eu acho que uma parte da conta entra o que se acredita. Sim, porque tu cria merecimento. Por exemplo, eu trabalho com pessoas, atendendo pessoas que têm problemas com cabelo e pele. Cara, 99%, não, 100%. Tu senta para fazer, eu uso uma técnica que eu percebi que funcionava muito, que se chama linha do tempo. Eu começo a trazer fatos do período em que a pessoa começou a desenvolver aquele problema. Aí eu não pergunto o sintoma, eu pergunto o que estava acontecendo, como é que estava a vida daquela pessoa. O que aconteceu? Quais foram os fatos que aconteceram naquela época? A pessoa começa a contar a história dela. Sorriso, né? Cara, quando a gente começa, não tem noção. Ontem, eu tive uma consulta com uma menina que a gente sentou, quando a gente terminou a linha do tempo, que eu mostrei pra ela, eu fui botando data e o que aconteceu, data e o que aconteceu e o que ela estava sentindo. Ela disse, aconteceu tal coisa, eu senti rejeição, eu senti raiva, eu senti isso, eu senti aquilo. Aí eu fui fazendo uma linha do tempo. Quando eu terminei a linha do tempo, eu olhei pra ela e disse, eu preciso te explicar por que tu chegou onde tu tá. Aí ela me... E eu botei todas as percepções das coisas, da postura dela, do cabelo, da pele, quando ela entrou. Mostrei pra ela. Depois de fazer muito tempo, eu disse, eu preciso te explicar isso aqui, porque tu chegou aqui. Olha essa tua doença. Isso. Precisa? Olha aqui, ó. Não tá aqui? Ela disse, cara, eu nunca me vi dessa forma. Faz sentido. Sim, então, além da crença, tem os sentimentos ali, né? Eu acredito que eu mereço, eu não me torno merecedor. Sim. Eu acredito que eu mereço ter um infarto. Eu não vou acabar tendo posturas que me levem a ter um infarto? Muitas vezes sim. Tem, uma parte contribui. Então, cara, tem muitas vezes que a gente se abre a coisas e às vezes é uma coisa que o espírito se abriu para aquilo antes de chegar aqui. E que o corpo, aquele corpo que foi feito, ele foi feito para aquilo que o espírito acredita que precisa passar. O argumentor fala o que é justo, o que é merecido e o que é necessário. Quem é que acredita que é necessário? Sim. O espírito. Mas dentro disso tem infinitas possibilidades e propósitos. Que nem eu botei 2 molas no coração, eu não sabia que tinha nada, era porque aconteceu. Deu um problema no meu braço, mas eu vi de pessoas que eu talvez não estava sendo muito legalzinho, por isso desencadeou. Eu não sei, já era uma pessoa um pouco diferente, mas aconteceu. Eu só vi que melhorou o relacionamento meu com a minha família, quando eles pensaram, esse cara para morrer, não vamos mais brigar tanto com ele. Então esse é um propósito que eu vi. Mas também não estou dizendo que não mereço. Ou tu te abriu agora, teu campo, sim. para... Agora, eu tinha um pouco já dito que eu não estou amando o suficiente como deveria, não sei. Porque ele já disse que meu fusível vai ser o coração. Eu vou desencarar disso aí. Mas não te foi útil. Mas também não posso criar uma verdade. Lindor, não foi útil para ti. Sim, foi.
Eu só não posso me culpar e dizer que as doenças que eu tive foi porque eu não fiz isso. A utilidade da doença, minha mãe. Sim. Eu tô morrendo. É porque é isso que não eu... sei o quê. Aí eu olhei pra ela, tá bom, toma uma dipirona e vai dormir. Aí virei minhas costas e saí. De noite, mãe, onde é que tu tá? Eu tô no bar com as minhas amigas tomando um shopping. Se eu tivesse olhado pra ela e dito, tadinha, eu vou ficar aqui, eu vou não sei o quê, cara, era capaz dela ter um infarto. Sim. Porque conhecendo a pessoa vai até... Mas é isso, então eu concordo, eu só não queria dizer que eu não acredito que seja só aquilo, porque tem tabelas de saúde e ligação com o problema emocional. Daí tem problema de estômago, úlcera, que é muito nervoso, e não sei o quê. Eu acredito sim que o nervosismo influencia numa úlcera, mas não só. Porque eu tenho um exemplo, eu fui pegar vinho no cara que estava colhendo uva, ele passou a máquina no dedo, infeccionou, ele tomou um remédio forte para a infecção e deu uma úlcera. Não, úlcera não é por causa disso, é só porque é nervoso. Eu acredito que é nervoso, mas eu não posso querer padronizar não é uma coisa fechada. Isso, influencia. Muitas vezes, quando tu vai buscar... Sim, tem uma ligação. Que nem eu tenho clientes lá, cara, que já seguiram todo o padrão de tratamento. E tratamento que funciona, que tem base que funciona. Mas nada funciona. Por quê? Aí tu vai na causa. Não está funcionando os tratamentos. Mas por que não está funcionando? Tratamentos que cientificamente são comprovados que funcionam. Por exemplo, o minoxidil faz crescer o cabelo. Mas eu tenho pacientes que chegam lá que o minoxidil não funcionou. Não deu efeito. E aí? Explica como. Se existem testes que dizem que faz o efeito. Faz. Mas tem pessoas que a culpa é tão grande que não permitem que funcione. E daí não falando nacional, estou falando de genética. Eu tenho 2 amigos meus, o irmão mais velho é cabeludo. E o outro irmão, com 13 anos, era careca. E eu não sei, a parte emocional deles, eu só sei que são diferentes. Eu vou dizer, esse aqui é careca, sabe? Porque é nervoso. Agora, antigamente, acreditava-se que a calvície era genética. Sim. Tanto que o nome é alopecia androgenética. Hoje, se sabe que por hábitos ela pode ser desencadeada. Por hábitos, porque tinha pessoas que não tinham padrão genético que desenvolveram. Aí foram entender que hábitos emocionais, físicos, alimentares, hábitos de vida desencadeiam a alopecia também. Em pessoas que não tinham predisposição. Aí tu vai explicar como? É que nem meu irmão é careca faz tempo. Eu posso dizer, ele tomar 3 bem por dia, que a mulher dele, de manhã, ele deu um peito e deu uma banha. Eu já era mais relaxado. Mas eu comecei aqui. E ela falou, meu pai também tem. Mas eu tô com careca aqui porque... Por causa disso ou por causa daquele outro? Eu sou nervoso, né? Acho que bem careca. Então tem algumas coisas que o trabalhado consegue, um pouco, outro pouco não consegue. É que assim, a gente tem que... É aquela coisa, não dá pra limitar Deus. Sim, isso. Deus não tem limite. Então a gente não pode se limitar a uma única verdade. Então, por exemplo, essa questão da aliança divergente, no momento em que eu estou, me faz sentido. Sim. Está me auxiliando a desenlaçar coisas que eu pedi para desenlaçar. E eles me deram uma ferramenta. Sim. Agora, tem coisas que eu olho e não faz sentido. Eles não dizem, a gente fala de tudo, pega o que é útil para vocês. Eu já tinha enlouquecido com tudo que trouxeram e ideias diferentes. Se eu mandar tu te jogar na cachoeira para jogar? E tem coisas que eu acreditei por um tempo, acredito mais, vou ter que acreditar, não sei o que, não sei o que. E faz parte. Mas aquilo é infinitas possibilidades. Então,
Tem 300 mil careca, pode ter 300 mil motivos diferentes. Ele falou pra mim uma vez, tu tá pronto, tu pode, e tu vai chegar no tempo que tu vai desapegar até disso aqui. Sim. Certo? Ele disse, tu vai chegar no tempo que tu não vai estar apegado a mais nada. E agora eu entendo por que ele falou isso, entendeu? Então assim, tipo, cara, tudo certo, ok? Sabe? E não é limite. Tu não tem que te limitar. Sabe? Te limitar a nada. Isso é viver. É que nem tu antes que tu fazia os símbolos agora. Sim. Mas naquele momento Sim. te ajudou. Sim, e Era necessário para ti, fazia sentido. eu não cogitava nem a possibilidade de não ser aquilo. Era a minha verdade, minha realidade. O dele era caçador. Ele é a minha mulher lá, um caçador, os dois. Ela erguia a lebre e ele ia tirar. Erguia o mago negro e ele ia tirar. Tranquilo. E ó, volta e meia ali no Congal. Às vezes tem os trabalhos de abertura de portal, não? Pra mim faz sentido? Mas ajuda a ver, às vezes, os sentimentos que vêm desse trabalho me ajudam a olhar para os meus sentimentos, ao que eu me conecto. Opa, peraí, eu estou vibrando isso. Mas para outras pessoas é importante esse trabalho, ajuda, está tudo certo. Que seja respeitado, tudo tem que se respeitar. Mas tudo tem utilidade. É isso. Tem mais alguma coisa? Eu estava dizendo que é supérfluo para mim, para outra essência, talvez seja o essencial, que é a prova. Então, Deus é justo, mesmo que me pareça supérfluo, burrice, desnecessário. É o que a gente está falando ali. Precisa. É necessário para aqueles ali e Deus vai fazer. Então, não concordo, então vai falar com Deus. O que ele está fazendo está errado. Né? E o que me assustou um pouco essa semana, lá nos americanos, por tudo, uma droga aí, transforma os caras num zumbi. E Deus sempre comentou. É um gênero de prova que eles pediram para passar, julgaram em vidas pretéritas e agora estão querendo experienciar o mesmo para parar de julgar aquilo, né? Ou é uma fuga mesmo de realidade, eles se dopam e apagam, ficam paralisados nas ruas, tipo um zumbi assim. Então, desapaixonados pelo mundo, não querem mais saber disso aqui, que querem simplesmente se apagar, né? Se anestesiar. Mas acho que sempre teve, né? Viciações e drogadições, mas tem lugares aí que é enorme a quantidade. Sei lá, ele vai dizer que não é para ver erro, sim, é mas sim, tá tudo bem? E aqueles espíritos servem. Mas eu queria só mais saber se eles querem, se é um desapego dessa realidade, tipo, eu não gosto mais disso aqui, não quero mais isso aqui, então eu vou me apagar, tipo, eu vou me drogar e me desligar, não quero mais viver isso. Com essa realidade ou com a dor. Uma fuga por não saber trabalhar com aquilo, por realmente não gostar. Ou eu preciso experienciar isso para talvez conseguir num lugar. Talvez eu preciso disso para poder entender tal coisa que me machuca. Talvez realmente porque não quer mais, outro porque quer experienciar, talvez outro para poder amar, ou tudo um pouco. Não dá para dizer, né? Esse aqui se droga por isso. Cada um acho que vai ter uma resposta. Essa droga é aquela que abre feridas na pessoa também, né? Eu não sei, eu só sei que aquela que quando dói muito eles aplicam nos hospitais, como é que é? Morfina.
Essa aí é 100 vezes mais que a morfina. Tu tem que injetar pequenas doses, senão tu morre na hora. Mas daí apaga, eles ficam... Tá lá em Los Angeles, isso. E tem uma região que é tipo a Cracolândia deles, e o pessoal tá tão chapado e uma das consequências começa a ter feridas. Então eu não estou tendo ver como ruim. Que ela causava, assim, já havia. Eles chamam de croco. A pessoa já fica meio tipo zumbi e começa a aparecer os ossos. Eu não estou tentando ver como ruim, que não deveria ser, eu só queria assim. Daqui a pouco eles são espíritos que realmente não quero saber disso aqui, então eu vou me apagar. Não vou viver essa vidinha que a gente vive, sabe? Sei lá, pode ter tudo. Cada um, às vezes, tem que aprender, e os que estão em volta têm que aprender a respeitar que o outro quer passar. Quer passar? Ok. Vou fazer o quê? E sendo o espírito que ele experienciava, a gente vê mesmo que talvez são realidades meio distintas. Coitadinho daquele ser ali que tá tudo zumbi. Talvez o espírito tá cagando e andando, porque vai acontecer com o ego ali, né? Lembra aquela mulher que falou sobre aquele negócio do marido ter o infarto? Sim. Ela disse que a filha dela, de 15 anos, ela desprotegeu muito durante o tempo que ela teve toda essa coisa, porque ela disse assim, eu não tinha minha mãe chegava em casa, minha mãe estava na cama, minha mãe estava doente, nunca cuidou realmente de mim. Aí essa mulher, ela disse assim, que ela teve várias conversas difíceis, que a gente chama de conversa difícil, né, quando a gente tem que resolver essas coisas, e ela disse, olha filha, o que eu podia fazer para reparar, eu já fiz. O que eu entendo a minha responsabilidade, entendo o que eu fiz nesse momento, errei, mas eu não vou dar utilidade a isso nesse momento mais. Porque não adianta, não é útil eu ficar me culpando agora. O que eu posso fazer é daqui para frente mudar minha postura. Agora, se tu vai dar utilidade a essa dor e a esse sofrimento e a raiva, aí é uma questão tua. Mas aí é uma escolha tua. Eu não posso fazer essa escolha por ti. Então, assim, ela falou dessa conversa com a filha. E eu fiquei pensando sobre isso. Realmente, errei. Que nem ele falou da funcionária. Eu tenho que poder matar minha funcionária, às vezes, porque eu não posso ficar bravo com ela. Por quê? Ela errou. Ela assume que errou. Fiz errado? Fiz, não tive a postura certa ali. Entende por que errou? Eu disse, não, tudo bem. Fiz errado por esse motivo, então eu vou corrigir daqui pra frente. Perde a utilidade, a culpa, a raiva, a mágoa. E usa isso como ferramenta. Então, assim, a mesma coisa a droga. Cara, meu filho entrou nas drogas. Eu não sei o que eu vou fazer se um dia um dos meus acontecer isso. Porém, eu espero ter maturidade de poder dizer, ok, que aí vai. Mas eu não vou passar pano. É uma escolha tua. A hora que você precisar e quiser ajuda para sair, eu estou aqui. Tu vem até mim e pede ajuda. Porque o mentor me falou. O Miguel, a hora que ele cair, deixa ele cair. Só intervém se ele chegar para ti e disser, mãe, eu preciso de ajuda. Se tu tentar intervir antes dele te pedir ajuda, dele entender que ele precisa de ajuda, tu vai te lascar. Aí eu olhei para o mentor e disse, tá bom. Mas o que? Eu posso dar apoio. E isso na aliança eles falam. Tu pode dar apoio. Por exemplo, eu preciso ir até a... Tipo, ele caiu nas drogas. Eu não posso ir lá na boca de fumo tirar ele. É a escolha dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar correndo noite após noite atrás dele na rua? Vai adiantar tirar? Eu vi a minha mãe. Eu tive o exemplo da minha mãe e da minha tia. Elas passaram mais de 20 anos atrás do meu primo, correndo na rua, tirando eles da rua, meus dois primos. Um morreu baleado. O outro, a minha tia foi para o hospital, perdeu as duas pernas. Morreu, infarto, porque o corpo não aguentava mais. E ele continua lá na rua. E agora? Ela não está mais viva.
A minha mãe já tem 70 e poucos anos, não tem mais como correr atrás. Aí esses dias ligaram para minha mãe, o Ministério Público ligou para minha mãe e disse, porque a senhora é o único parente que a gente encontrou registro, né? E a gente precisa encaminhar ele. A minha mãe disse, olha, mas eu não tenho como. Ela disse, eu tenho 75 anos, eu não tenho mais força para correr. Eu corri a vida inteira atrás dele. Só que ele nunca quis se internar. Ele nunca ficou em internação. Internava 2, 3 dias. A hora que ele tinha que começar a trabalhar dentro dos lugares de internação, ele não queria, ele ia embora. É que não tem como controlar. É que nem meu piá mais velho, que ele parece bem inocente, assim, ingênuo. Tinha umas amizades lá que ele nunca se preocupou. E depois ele deixou de sair com eles. Ele veio contar que eles empurravam. E ele chegou bem na beiradinha de começar. Daí ele não quis. Mas eu nem imaginava. Ele nem dava junto lá e ficar colado. Então, e se tá. A minha mãe tentou me controlar a vida inteira. Sim. Mas eu convivi com pessoas Sim, drogadas a vida inteira. Os meus amigos, eu ia pra festa, onde a festa era regada a pó, a crack, a coisa. E todo mundo dizia pra mim. Eu lembro uma vez, eu nunca me esqueço, um traficante que chamou e disse assim, eu nem conhecia ele. E eu tava num bar e ele me chamou e disse assim, vem cá, menina. Aí eu disse, o que foi? Ele disse assim, tu não te envolve com aquele rapaz da Turquia? Ele disse assim, porque ele é drogado. E tu, eu te conheço, eu sei quem é a tua família. Eu nem sabia que ele conhecia meu pai. Ele falou assim, ele disse assim, eu cresci na mesma rua que teu pai. Eu conheço a tua família. E eu sei, eu sempre te observo. Tu é a única dessa turma que não usa drogas. Ele disse, eu te conheço. Então, cuidado com quem tu anda, menina. Tu é uma menina que não precisa estar nesse meio. Tá? E só que eu sempre fui muito assim, eu não vou ter preconceito, eu saio com todo mundo, não sei o quê. Depois de uma época eu comecei a me dar por conta, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Já não fecha mais porque eu quero. E daí isso começou num dia que eu fui numa festa e tentaram me empurrar, me forçar. Eu disse, eu não quero, eu não vou. E aí minha mãe me olhou, e a minha mãe sempre se preocupava. Mas eu não usei. Eu sempre estava no meio, mas nunca usei. Aí minha mãe disse, porque não sei o quê, porque tem que correr atrás. Ela não precisava correr. Ela podia ter vivido muito mais leve se ela confiasse na educação que ela me deu. E eu espero poder, quando chegar a minha época, eu espero ter a lucidez de confiar na educação que eu dei e poder não estar tentando controlar minha vida. Espero. Não sei se eu vou conseguir essa postura, não sei. Mas se eles tivessem ido, eu ia ter que continuar amando você. Eu só estou dizendo que eu não sei controlar, eu não vou me culpar se eu... Mas sabe, gente, que vê... Simplesmente não aconteceu, mas podia ter acontecido. Teve um menino assim que nasceu na minha rua lá, né? Ele é filho único. Então aí com 8, 9 anos ele já começou a se rebelar, brigar com o papai e a mamãe, né? Fugia da escola, ele era bem... A mãe levava ele à força, mas daqui a pouco ele fugia. Hoje ele está com 31 anos. E há uns meses atrás ele veio com uma companheira, ele está na Cracolândia. Ele veio com uma companheira que estava grávida, não sei o quê. E o pai atropelou, ele pegou um pau assim e correu atrás dele. Ele disse, não, aqui tu nem vai chegar aqui. Tá, daí ele foi embora, se marotearam assim, tudo, e foi embora. E a vizinhança toda chegou contra o pai, né? Eu falo porque, né? Já tinha lutado com o conselho tutelar para auxiliar ele, né? Tá, daí, agora há poucos dias ele veio e disse assim, eu vou visitar o pai e a mãe porque morreu a mana do pai e eu vou ali visitar eles. Eu disse, tá, ótimo, né? Eu disse, como é que tu tá? Ih, Lúcia, eu tô louca, tudo bem? Eu tô vivendo com
coisa mais boa do mundo. Mas ele não atua, né? E tá bem pra ele. Tá bom, pois ele foi lá, ele abraçou a mãe dele, e foi como tranquilo. Não deu pra fofar nenhum, tava tudo bem. Então, assim, quando ele disse, afirmando aquilo pra mim, Lúcia, eu tô louca, bebê. A vida que ele escolheu, vai fazer o quê? Talvez ele não queria ter a vida do pai dele, né? Como tu disse ali. E o pai... E o pai não quer ter a vida dele, mas... Mas o pai, assim, era um monstro, como ele foi sempre um monstro. Sim, sim. Sabe? Sim. Eu lembro, assim, uma árvore que ainda existe perto do aeroporto, que ele fugia na aula e subia naquela árvore e ficava lá. Assistia tudo, sabe? Passando, assim. E nunca, os pais nunca conseguiram. Mas é que Não adianta. Não dá pra dizer isso que é melhor que aquilo. Mas assim, que nem esses dias eu disse, tava um debate lá na escola que era um passeio, né? Aí parece que a gente deixa de amigos. Cara, adianta. Se for pra acontecer alguma coisa, vai acontecer com a gente indo, com a gente do lado. Tá? Deixa eu aproveitar. Olha como a gente gostava. E ele tava empolgadíssimo pra ir passeio. Aí as mães estavam, ai, mas eles não vão saber cuidar. Ai, não sei o quê. Eu digo, gente, pelo amor. O meu mais novo quer comprar uma moto e eu falei com meus pais. Já pensei que ia ver que não querer. Convenci o piada a não comprar. Não vou comprar uma moto porque moto mata. Então não, eu vou. É que nem esse mentor, então não sai nem da cama, porque se tu sair da cama, tu pode morrer por morrer. Eu disse, esses dias eu disse pra uma mãe, eu tive que ir, eu disse pra Eduardo, eu não tenho paciência, eu tenho que começar a criar paciência pra ir enquanto mãe, a creche da Donatella. E teve uma mãe que começou a encher o saco por causa de manteiga e margarina, eu olhei pra ela e disse, olha minha filha, então faz o seguinte, manda a tua filha não respirar mais. Porque respirar oxida a célula, mata. Sim. Eu disse, pelo amor de Deus, o oxigênio faz mal, sabia? Mata as células do corpo. Eu disse, pelo amor de Deus. Tudo fazia mal. Tudo. Sim. Se fosse uma coisa que realmente, assim, né? Mas não, era uma coisa idiota. Margarina, a manteiga é melhor que margarina, então... E aí queriam trocar uma margarina, e queriam óleo de oliva, e não sei o que. Sim. Se tu entrar nessa aí, tu vai longe, assim. Aí eu olhei pra mim e disse assim, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra isso. Aí ela riu, ela disse, eu vejo pela tua filha, a diferença da tua filha é comer tudo. Eu digo, vinha comer até pedra, a orelha dos cachorros, estercada na tela. Não tem isso, não pode, né? Então tá. É isso. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.